Olá, bom dia! Observatório Feminino hoje comigo, Aline Neves, ao meu lado, a minha amiga jornalista Fernanda Rodrigues. Oi, Fernanda, bom dia para você. Bom dia, Aline, bom dia também para todo mundo que está na escuta e acompanhando a gente no YouTube da Rádio Itatiaia. Um termo que vem sendo muito utilizado ultimamente, a Síndrome da Mulher Maravilha, serve para descrever a sobrecarga física, emocional e mental vivida por muitas mulheres que tentam dar conta de tudo: trabalho, casa, filhos, relacionamento, vida social, aparência e autocuidado. Como se fosse obrigação fazer tudo isso com excelência e sem demonstrar cansaço. Essa síndrome não é uma condição médica oficial, mas sim uma forma simbólica de representar o esgotamento silencioso que atinge mulheres que se sentem pressionadas a serem perfeitas em todos os papéis que ocupam. É como se a mulher tivesse que vestir uma capa invisível e agir como uma heroína sem pausas. Para a gente falar desse assunto, nós recebemos hoje aqui no Observatório Feminino a doutora Jaqueline da Mata, que é médica com foco na saúde mental da mulher e pós-graduada em psiquiatria. Doutora Jaqueline, muito obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Doutora, essa síndrome, logo que eu fiquei sabendo que ela existia, eu penso que todas as mulheres, né? Posso falar todas, quase todas, a maioria, tem essa síndrome, faz parte da vida dela, porque a gente já nasce com uma culpa ali, quando a gente vira mãe já tem aquela culpa de ir trabalhar e deixar o filho, a gente acha que tem que dar conta de tudo, de pensar no que a criança vai comer, na escola, em tudo. E isso está sobrecarregando mais e prejudicando a nossa saúde mental, não tá? Com certeza, porque essa síndrome, como você disse, essa tentativa de fazer tudo perfeito, né, de todos os papéis que a mulher exerce, como mãe, como esposa, profissional, isso vai cansando, vai afetando a saúde mental, porque leva essa sobrecarga, né, causando ansiedade, irritabilidade, cansaço, fadiga, então insônia. Então, assim, traz bastante prejuízo para a saúde mental e, né, até física da mulher. Então, é preciso a gente repensar, né, como essa tentativa, assim, de estar sempre cuidando dos outros, né, que é uma coisa, né, que a gente está sempre colocando os outros em primeiro lugar, as necessidades do outro vêm primeiro, a gente vai se deixando para depois. Então, é preciso cuidar, Aline. Você tá falando aí, eu tô lembrando aqui que as redes sociais, elas colaboram muito pro autocuidado e pra autocobrança. Ou sim. Autocobrança disfarçada de autocuidado. Porque a gente levanta de manhã, você abre o seu Instagram, assim, a pessoa já correu, já fez pilates, já foi pra academia, já colocou o filho pra escola, já fez a lancheira do marido, tem até um meme agora. Meu marido vai trabalhar, ela já fez a lancheira do marido e já tá pronta, linda, maravilhosa, pra ir pra um dia inteiro de trabalho. E é isso mesmo, assim, eu sigo uma menina que ela tem 4 filhos, tá grávida do 5º. Agora existe esse movimento, né, de… Muitos filhos. Muitos filhos, da pessoa não prevenir, né, não usar camisinha, nem contraceptivo. E aí ela é dessas. E aí ela levanta cedo, aquele tanto de menina, e o café da manhã, e o banho, o penteado… E eu fico olhando e falo assim, gente, e é uma coisa que… Será que eu nem levantei da cama ainda? E olha que eu faço muita coisa também, só que cada vez mais, eu acho que isso vem um pouco com a maturidade, e eu sou de uma outra geração, que a gente se cobra assim, a gente faz muita coisa, né? Eu trabalho, eu faço atividade física, eu tomo conta de casa, eu tenho filho… às vezes você tem mais de um trabalho, mas ao mesmo tempo, eu não me cobro. Eu tento fazer o melhor que eu posso, mas sem uma cobrança que eu tinha, às vezes, aos 30, aos 20. Hoje, essa cobrança é um pouco menor. Hoje, eu tô mais preocupada com a minha questão de saúde. Se eu vou na academia, não é para ter uma barriga trincada, porque eu sei que isso não vai acontecer, não tô mirando no impossível. Mas é para que eu tenha músculo, para que eu não tenha osteoporose, para que eu tenha uma velhice, que eu seja funcional e que eu dê menos trabalho para os meus filhos ou para os outros. Então, agora, para quem tá vindo aí, é uma cobrança que eu fico desesperada e vejo esse adoecimento, principalmente na questão da ansiedade.
As pessoas estão muito ansiosas. Eu tenho uma filha jovem, eu convivo com pessoas mais jovens e eu presto atenção em como isso vem desde a forma como eles falam, é uma fala acelerada também, da forma como vive, da cobrança. Nossa, mas eu tenho tantos anos e eu não fiz isso, e eu não tenho isso, e eu não faço aquilo. E é uma… eu encontrei com uma amiga esse final de semana que ela tinha um tanto de miniaturas de Mulher Maravilha. Aí eu tava lembrando. Ela, inclusive, me deu uma. E eu tenho na minha casa. Só que eu cheguei na casa dela, no escritório dela, devia ter umas 5. Não sei se ela comprou pra dar pros outros, esqueceu de dar, mas tinha umas 5. Aí ela entrou e falou assim: tu tira essas Mulher Maravilha daqui, porque eu já desisti disso, que a gente não tem que dar conta de nada. Eu falei, então tá bom. Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Pra não ir junto com essa manada aí de que a gente tem que dar conta de tudo. E é uma cobrança, todo mundo cobra a gente. Eu fui no médico ontem e, assim, eu respondi com educação, mas eu queria ter respondido mais. Porque o médico quis dizer que, assim, que eu, como mãe, era obrigada a alguma coisa. Aí eu falei, gente, eu discordo do senhor. Eu não sou obrigada. Eu não acho que isso vai fazer tanta diferença na vida do meu filho, não. Não sou obrigada. Só que, aí eu depois voltei e falei, mas por que aquele médico que não me conhece, que não conhece a minha maternidade, fala que eu sou obrigada? Numa consulta que, sabe? Eu não sou obrigada. E todo mundo quer legislar sobre a nossa maternidade, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo. Isso também é outra pressão que a gente vive, que não dá. Redes sociais, né, doutora? Sim, porque a gente… E você disse dessa comparação, né? Que a gente compara a nossa vida com o palco dos outros, né? Nossos bastidores com o palco dos outros, que tudo é perfeito, né? A pessoa… Então, como você falou, já às 5 da manhã já correu uma meia maratona. E isso ali só aumenta a pressão, né? Porque às vezes a pessoa comum do dia a dia, ela… não vai dar conta de fazer isso tudo, vai pegar, imagina, vai pegar ônibus, 2 horas de ônibus, trabalhar, deixar o filho na escola, na creche e fazer um tanto de coisa, assim, a pessoa comum, quem tem essa rotina, são pessoas privilegiadas, né, da nossa sociedade, que pode se, correr, nadar, depois, a gente vê isso aí, mas assim, eu acho que é importante a gente tentar, e tem que ser, também tem que estar plena, né? Bela, o corpo em dia, não pode, tem que estar magra. Então, é tanta cobrança. E se a gente não parar e não repensar isso, a gente vai entrando nisso e vai tentando ser essa perfeição, se cobrando. E mais, né? A gente já sofre mais de ansiedade, de depressão. Isso também, acho que pelas cobranças que a gente sofre também, né? De tão ser perfeita. E às vezes a autocobrança mesmo, né? Acho que a gente mais se cobrando do que o externo também, né? De ter isso. Eu vejo muito isso no consultório, que às vezes a cobrança interna é maior do que a externa até. Pois é, e essa síndrome, Fernanda, de Mulher Maravilha, a gente pode levantar outra questão também. Por que a mulher que faz tudo ali, que se acha tão autossuficiente, qual que é a dificuldade dela? Por que ela não consegue pedir ajuda? Né? Eu já fui muito tempo autossuficiente, achando que eu tinha que ter a casa maravilhosa, meu filho super bem cuidado, almoço, jantar. Só que eu cheguei num ponto que eu falei, não, gente, não tô aguentando mais. O nosso dia a dia é muito corrido, né? Pais idosos, a gente às vezes tem que dar atenção ali para um ou para outro. E eu cheguei num ponto de… O máximo, o que eu fizer no dia ali, independente de quanto, é o máximo que eu consigo, sabe? Essa cobrança também e pedir ajuda também foi fundamental para mim, né? Às vezes eu peço ajuda para algum amigo, para algum irmão, né? Às vezes minhas amigas aqui da rádio, fulana, me ajuda nisso, faz isso aqui para mim. Por que é tão difícil, doutora, pedir ajuda? Porque… Às vezes até precisa de uma ajuda profissional, né? Até pedir ajuda de um psicólogo, ir ao médico, às vezes precisar de um remédio, mas a gente aprende que tem que dar conta de tudo, né? Que não pode pedir ajuda, porque pedir ajuda é fraqueza. Mas eu vejo pelo contrário, que é um ato de coragem, né? De ver, reconhecer que você não tá dando conta, que você, por exemplo, tá adoecendo, que precisa de uma intervenção, de um medicamento, de um médico para te ajudar, de um psiquiatra. Então, assim… pensar que isso é coragem, né? E a gente não é obrigada mesmo, assim, falar assim, né? A ter que dar conta de tudo, equilibrar todos os pratinhos, né? Como a gente diz, né? E se pedir a rede de apoio, né? Ter uma rede de apoio importante, né? E pedir para essa rede de apoio, seja, como você disse, né? Para amigos, para um irmão, para um tio. Não, hoje pode olhar para mim, pode buscar.
né? Pra gente também ter… E eu acho que é muito importante também ter o nosso momento, sabe? Eu sempre falo isso, peço para os meus pacientes. Tira um momento pra você, esteja esse momento, assim… E o que couber no seu dia, né? De tirar um momento de você fazer… Ou fazer nada, assim, sabe? Pra não fazer nada, ou ter um hobby… Fazer alguma coisa que gosta, que dá prazer, em que você se coloca em primeiro lugar ali, que não é uma coisa que é pros outros, assim, que não é tá cuidando, que não é tá sempre ali direcionada ao outro, né? Mas pra você mesmo, assim. Porque essa síndrome, né, da Mulher Maravilha não adianta, gente. Só a Mulher Maravilha lá do filme é a Mulher Maravilha. A gente cansa, a gente adoece, né, tem a questão toda da saúde mental, que é tão debatida hoje em dia, poderia ser mais. Mas hoje em dia a gente já fala com mais naturalidade. A gente já não tem tanto preconceito em procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, em se medicar, né, claro, com a ajuda do médico, né? E eu acho muito que as mulheres, elas têm muito isso ainda enraizado nela. Essa síndrome, ela é muito natural da mulher. Às vezes a gente não quer se cobrar tanto, mas vê ali a amiga, a irmã se cobrando e acaba indo nessa onda, né, Fernanda? E a gente tá nesse lugar de cuidado, né? Tem uma frase que eu tenho ouvido ela mais agora nos últimos tempos, que é assim, a gente tem que cuidar da gente da mesma forma que a gente cuida do outro. E às vezes a gente se dedica tanto ao outro, cuida tanto do outro e vai se colocando em segundo plano. E isso passa… E quando eu falo cuidado, gente, eu não tô falando aqui de, às vezes, você ir no salão. É a sua forma como você encara o cuidado. Tem gente que encara o cuidado ir no salão, fazer a unha, fazer o cabelo, ter um dia do spa. Tem gente que encara o cuidado o quê? Ficar na minha casa quietinha, sem ninguém me chamar, lendo um livro. É o meu cuidado. Ficar aqui na minha cama assistindo Netflix, assistindo ali uma série, é o meu autocuidado. Então, assim, não imponha também um tipo de autocuidado. Não é correr no parque, né? Sabe? Porque ir pro salão, às vezes não tem dinheiro pra ir pro salão, gente. Mas tem dinheiro pra você ficar lá deitadinha na sua casa, quietinha, lendo um livro. Ou, sei lá, no seu celular, jogando seu joguinho. Então, assim, um tempo pra você, pra que você esteja, assim, sem pensar em nada, sabe? Relaxando. E por quê? Essa questão do autocuidado depende muito de cada pessoa. Depende da condição financeira que essa pessoa tem. Tem gente que às vezes para ela relaxar é viajar, conhecer o mundo. Mas quem tem dinheiro para isso? Aí você vai e se fica frustrado. Ai, mas é porque eu não posso, não sei o que. Vai ser, né? O outro não. Vamos dentro da nossa realidade. E é possível, dentro de cada realidade, você tentar tirar um minutinho, sabe? Às vezes não é um dia. Às vezes no início ali são 10 minutos. Se você começa a colocar ali um limite para as pessoas que estão em volta, você começa a dividir tarefas, essas pessoas vão começar também a te respeitar. No início pode ser que todo mundo vai dar o grito, porque tá acostumado com você fazendo tudo. Aí vai dar o grito. Mas se você bater pé firme ali, ó, fala, gente, por favor, aqui, ó, tô fechando a porta do meu quarto aqui, meia horinha. Tá bom? Vou fazer aqui uma meditação, um devocional, alguma coisa, uma oração, ouvir uma música, sabe? Gente, isso é uma questão de sobrevivência. Porque a longo prazo, esses pequenos momentos vão dar resultado. Sabe, você vai criando ali o seu espaço de respirar. Às vezes a gente não para nem para respirar. Você tá falando engasgada, tropeçando. Porque não tá conseguindo raciocinar. Porque parece que o mundo hoje, ele exige isso da gente. Você tá no automático. Às vezes eu brinco com as minhas amigas aqui que em certos momentos nós somos bem aceleradas também. Vamos confessar. E aí é assim, é um retrovisor do carro que vai. Você esbarra não sei aonde. Porque você tá dirigindo e não tá pensando no que tá acontecendo. Você vai. É no automático, você só vai. Fernando e doutora Jaqueline, aconteceu uma coisa comigo uma vez que eu falei assim, gente, ou é agora ou nunca que eu me liberto dessa síndrome de Mulher Maravilha. Eu sou a louca da palavra cruzada. Eu faço palavra cruzada, compro quase toda semana, faço todos os dias, eu amo, é o meu hobby, é fazer palavra cruzada. E eu fui convidada para ir para um idosa, sítio, né? E eu fui convidada para ir para um sítio e para descansar. Vamos pro sítio, Aline, para descansar? Falei, vamos, claro. Já peguei meu livrinho da palavra cruzada, coloquei na minha bolsa e fui. Chegando lá, claro,
Sentei do lado de fora, com o pé na piscina, e comecei a fazer minha palavra cruzada. E o pessoal que estava no sítio me olhava como se eu fosse assim, gente, mas essa menina aí, essa Aline não vai fazer nada, ela não vai ajudar, ela não vai fazer um arroz. Ela folgada. Folgada. Fiquei na palavra cruzada. Falei, gente, eu tô cansada, trabalhei, tava vindo de uma escala pesada. E foi ali libertador, e foi quando eu falei não. Ué, eu fui chamada aqui pra descansar, não quero saber de nada. Tá, minha palavra cruzada lá, Fernanda. Fiquei na piscina, fazendo minha palavra cruzada. Os julgamentos, claro, aconteceram, mas foi libertador pra mim também aprender. E ninguém nunca mais te convidou. Ninguém nunca mais me convidou, mas eu descansei e me libertei. Falei não. Falar não é libertador. Não é fácil, né? A gente falar não, colocar limites nos outros, né? Mas a gente tem que aprender isso, que é importante. Senão a gente vai se sobrecarregando, dizendo sim pra todo mundo e não pra gente. Pois então a gente tem que. Eu acho que é uma prática, né? O dizer não, a gente falar assim o que a gente pensa, tipo assim, né? Sem agredir as outras pessoas, mas falar assim, olha, educadamente, olha, realmente, igual você falou, eu vim pra descansar, o que precisava desse meu momento. Então a gente tem que ter o nosso momento, delegar funções, né? A Fernanda falou isso, acho que é importante passar pros outros, porque às vezes a mulher quer fazer tudo, acha que só a gente sabe fazer do jeito, né? Que tem o nosso jeito de fazer. E não quer, não. Delega pros filhos, pro esposo, sabe? Vai, né? E coloca as atividades de casa e fala que aqueles 5 minutos é seu, que não é pra interromper. Acho que coloca uma plaquinha até, sei lá, ó, agora é os 5 minutos meus 5 minutos pra eu tirar, pra eu descansar, né? Pra fazer um nada. Até. É um momento também, que o Fernando falou, é um momento da solitude, é você com você mesma ali, né? Não significa que você tá sozinha, é um momento de solidão, estou sozinha, trancada no meu quarto, não. Gente, eu adoro, Fernanda, eu adoro ficar comigo mesma, eu e a minha palavra cruzada e a minha música ali, ficar no meu quarto sozinha, sabe? Pra mim, nossa, acho que não tem programa melhor. Tem um vídeo que viralizou há muitos anos, que é do pastor, acho que é do pastor Cláudio Duarte, falando que a pessoa o marido, né, precisava chegar em casa e ficar um tempo quieto, não vem todo mundo falar com ele e tal. Não é só marido não, gente, é homem e mulher. Eu sou dessa também, eu preciso chegar em casa. E mesmo porque, às vezes, eu chego em casa, eu ainda tô dentro da garagem resolvendo alguma coisa. Eu sei que, às vezes, eu preciso ficar no celular, porque meu trabalho me demanda isso. Porque, né, eu tenho um trabalho que a rádio funciona 24 horas. Então, aí, eu chego em casa, eu quero, às vezes, ficar olhando pra televisão, assim, ó. Eu nem sei o que tá passando. Eu fico parada. E a pessoa tá falando comigo aqui. Aí, depois, passa um tempo. Mas você não escutou nada que eu falei? Eu falei, não, você pode repetir daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho? Porque é isso, se eu não fizer isso, eu vou ser mal educada ou grossa. Porque eu tô vindo de um ritmo totalmente diferente do que tá na minha casa, das pessoas que já estão lá antes de mim e já fizeram essa desintoxicação. Eu vou chegar, eu preciso desse tempo pra ficar caladinha, pra sabe, ir diminuindo a temperatura. E aí, pode falar. Né? Então, eu acho que famílias que estão em casa, vamos ter esse cuidado com quem às vezes passou o dia inteiro fora, trabalhando. É igual a doutora falou, às vezes a pessoa saiu cedo, pegou 2 ônibus, trabalhou o dia inteiro, pegou 2 ônibus pra chegar em casa. Aí dá 10 minutinhos pra ela chegar em casa sem você derramar. Fulano fez isso. Ela não vai conseguir processar naqueles primeiros minutos. Então, dá esse tempo pra ela também. Doutora Jaqueline, a gente tá quase chegando no final do programa. Eu queria, né, deixar um recado aqui, acho que até por experiência própria, eu achava muitas vezes que quando eu não dava conta de tudo, eu me sentia muito culpada e muito fraca. Mas quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente, principalmente mulher, né, que tá escutando o programa agora e vendo, a gente não é fraca quando a gente não consegue fazer tudo. Não. A gente é humana, né? Como humanas, a gente não vai dar, né? Ser humano, a gente não vai dar conta de tudo. A gente tem nossas fragilidades, nossas imperfeições, né? Que não vai fazer tudo perfeito. É importante não sentir culpa por descansar, por fazer nada, né? Como a Fernanda disse, né? Porque a gente é cobrado uma produtividade constante, né? Nessa sociedade atual que a gente vive. Então, assim, pensar que, não, eu tenho… É um direito meu também descansar, fazer nada, dizer não pros outros, não precisa agradar todo mundo, colocar os meus limites, sabe? Fazer o que eu dou conta, aquilo dentro das minhas possibilidades. Acho que a gente pensar mais nesse lado, assim.
Ô, doutor, e quem quer te achar, quem tá te procurando aí nas redes sociais, quer deixar seu contato? Eu quero deixar. Ó, meu @ do Instagram é @DRA Jaqueline da Mata. JAQUE da Mata. Eu posso deixar o meu número de telefone também? Sim. 31 98412 0495. Gente, e claro, né, no domingo, né, hoje eu vou marcar o @ da doutora, vou deixar os contatos dela. E você não se culpe, você não dá pra gente fazer tudo, gente. Sabe, tem que ter o nosso momento, porque senão a gente pira, né, Nanda? Respira, gente. Respira que, assim, a gente não vai salvar o mundo, né? A gente não veio com essa missão, a gente não faz parte da Liga da Justiça. Não somos mulheres maravilhas. Super heroínas aí, né? Gente, nós recebemos aqui então a doutora Jaqueline da Mata, que é médica com foco na saúde mental da mulher e pós-graduada em psiquiatria. Obrigada pela presença, a gente adorou o bate-papo, viu? Foi muito bom. Então vamos embora e até domingo que vem. Até!